Essa é uma temática muito atual e muito importante, porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que aparentemente se mostram como cristãs evangélicas, mas que não são, que bebem em outras fontes que não apenas as Escrituras Sagradas. Nós já tivemos a oportunidade, por exemplo, de da primeira terça-feira de janeiro, com a ministração da pastora Carmen, falarmos sobre os testemunhas de Jeová. A pastora Carmen convidou até uma ex-testemunha de Jeová para vir aqui, para trazer o seu testemunho, e como foi rica aquela oportunidade de sabermos, conhecermos mais acerca dos testemunhos de Jeová. Na última terça, presbítero Cleito esteve ministrando aqui sobre o mormonismo, os mormons, né? Tanto os testemunhas quanto os mormons saíram de dentro de igrejas evangélicas, beberam na mesma fonte que foi a Bíblia Sagrada, mas que se afastaram dos caminhos do Senhor. Hoje nós vamos estar meditando sobre o catolicismo do qual, acredito eu, grande parte desses que aqui estão, teve sua origem, antes da sua conversão ao Senhor Jesus, antes de você passar a frequentar uma igreja evangélica, acredito que a maioria talvez bebesse nessa fonte. Nós ainda vamos ter na próxima terça-feira, presbítero Eduardo falando sobre adventismo, não é isso, Eduardo? E na última terça-feira do mês, eu acredito que seja a Fátima, presbítera Fátima, com espiritismo, não é isso? Pronto. E nós então fechamos o mês trabalhando 5 seitas heresias principais. No mês de fevereiro, a gente vai continuar, só que agora a gente vai focar em seitas heresias mais modernas, né, que às vezes estão até mesmo dentro do meio evangélico. Nós vamos falar um pouco sobre a questão do neopentecostalismo, algumas coisas que acontecem, para que a gente possa ter a compreensão desses movimentos, tá bom? Eu queria que a gente pudesse fazer uma oração, antes de iniciar, eu queria que você fechasse os seus olhos e a gente pudesse estar orando em nome de Jesus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, por nessa noite estarmos aqui reunidos no teu nome. Obrigado por cada um dos teus filhos, que tem aceito o convite de estar participando desse culto. Eu também quero te pedir, Senhor Deus, por aqueles que terão acesso ao Pai, a esse vídeo, a essa pregação, através do nosso canal no YouTube. Abençoa, Senhor, para que esses esclarecimentos, esses ensinamentos, possam trazer a verdade ao coração de vidas, e assim, Senhor Deus, libertá-las e resgatá-las para o teu poder. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 20, versos 29 a 31. Se você não trouxe sua Bíblia, mesmo assentado, você vai poder acompanhar aí essa leitura. Atos, capítulo 20, versos 29 a 31, a palavra de Deus diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens, que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Então a gente percebe claramente a advertência, o alerta, acerca daquilo que estava por acontecer. Agora vá lá para Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19, diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro.
se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Nem pode acrescentar, nem pode tirar. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 18 e 19. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Não são todos, mas é necessário que isso aconteça. Romanos 16, versos 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves, bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Agora Mateus capítulo 7, verso 15. Mateus 7, 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E por último, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A Bíblia Sagrada, amados, ela é recheada de passagens que nos trazem advertência acerca de falsos ensinos, de falsos mestres, de falsos profetas. É por isso a importância que nós precisamos perceber da leitura, do estudo e da aplicação das Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus diz: errais por não conhecerdes as Escrituras. E por conta disso, muitos acabam achando que aquilo que o inimigo procura semear, até para trazer divisão no corpo da igreja, é algo normal. Então, é necessário que a gente conheça a palavra de Deus, a fonte primária da nossa fé, a fonte primeira do nosso conhecimento, não é outro senão as Sagradas Escrituras. Podemos e devemos fazer boas leituras de livros evangélicos. Existe aí a disposição nossa, não apenas nas livrarias para comercialização ou na internet, mas até mesmo em PDF, você vai encontrar muitos livros de excelência, mas inspirados pelo Espírito Santo, apenas os 66 livros da palavra de Deus, tá bom? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque da mesma forma como às vezes a gente pode enveredar por uma busca em seguir determinados pregadores ou pastores, a gente às vezes pode também fazer isso com determinados livros. Então a gente precisa ter esse cuidado para entender que é a palavra de Deus a nossa regra de fé e prática. E hoje nós vamos entender um pouquinho do catolicismo romano. Talvez você diga assim: pastor, mas eu vim do catolicismo, eu conheço só tudo. Amém. Se o que você for ver aqui não lhe acrescentar nada, tranquilo. O importante é que você possa não apenas conhecer, mas saber como trabalhar essas questões no seu dia a dia, porque graças a Deus a igreja tem levado a mensagem,
mas precisamos ser mais diligentes nesse processo. Vidas que precisam ser libertas e alcançadas, e nós somos instrumentos de Deus para essa libertação. Bom, catolicismo romano. Ok, o catolicismo romano é uma das mais expressivas vertentes do cristianismo. É importante que se diga que o catolicismo não está no vácuo, ele tem sua origem ainda dentro do cristianismo primário, né? Lá no início. E ainda hoje congrega a maior comunidade de cristãos existentes no planeta. O maior número de cristãos se diz católico, e na sua grande maioria católico romano, porque nós temos dentro do catolicismo o católico romano e o católico ortodoxo. Assim como no catolicismo existe a pessoa do Papa, que é a figura de poder central, dentro do catolicismo ortodoxo existe o patriarca, certo? Então, segundo algumas estatísticas recentes, cerca de 1 bilhão de pessoas professam ser adeptas do catolicismo. E, para nossa surpresa, o Brasil e o México aqui na América, né? Brasil na América do Sul e o México ali já na América, posso dizer ainda central, do norte já, o México, na América do Norte. Essas duas potências, uma colonizada pelos portugueses e a outra colonizada pelos espanhóis, no período da sua colonização, tanto o Brasil como o México, a Igreja Católica era altamente dominante, tanto em Portugal quanto na Espanha, certo? Daí a forte influência, a forte catequização que a Igreja Católica tem sobre os povos nativos, tanto no Brasil, no México e, claro, em toda a América Latina. Pode passar. Segundo o Escritório Central de Estatísticas do Vaticano, o número de católicos, como nós dissemos, passou em 2005 de 1 bilhão e 11 milhões para 1 bilhão e 27 milhões ao final de 2014. Ou seja, um crescimento aí de 17,8%. Equivale a 17,8% da população mundial. Em 10 anos, 157 milhões de pessoas foram batizadas no catolicismo, certo? E a grande maioria, como vocês sabem, que a Igreja Católica, ela é pé do batista, ou seja, ela batiza crianças, né? Então, o batismo acontece ainda com as crianças. Pode passar. O Brasil ainda é a maior nação católica do mundo, mas na última década houve uma redução na ordem de 1,7 milhão de fiéis, ou seja, aqui no Brasil a Igreja Católica, ela teve um encolhimento de 12,2. Esses dados, eles são antigos, queridos, porque as estatísticas, elas nunca são tão recentes, tá bom? Em 1970, havia 91,8% de brasileiros que se diziam católicos. Na década de 70, do século 20. Em 2010, do século 21, essa fatia caiu para 64,6%. A igreja evangélica no Brasil, em termos relativos, foi a que mais cresceu, certo? Foi a que mais avançou. Em grande parte, isso se deve ao movimento pentecostal. O movimento pentecostal dentre a igreja evangélica, é aquele que mais cresce no que diz respeito a novos membros. A Igreja Católica, ela menciona que o surgimento, isso é eles, tá? Eles dizem que a Igreja Católica surgiu exatamente quando houve ali a morte de Jesus, que ele foi assunto aos céus, e que aqueles discípulos passaram a se reunir em Jerusalém, ou seja,
33 depois de Cristo. Isto vem do fato de que toda ramificação do cristianismo costuma ligar a sua origem à igreja fundada por Jesus Cristo. Porém, analisando o desenvolvimento da organização eclesiástica e doutrinária da igreja romana, é possível observar alguns fatos históricos que nos dão mostra do real período da sua fundação. Então, quando a gente vai para a história, a gente vai ver que a fundação do catolicismo não foi exatamente quando aqueles discípulos estavam ali no cenáculo e receberam ali o batismo com o Espírito Santo. Não é bem isso. Pode passar. Nos primeiros séculos da nossa era, havia uma única comunidade cristã. Não existia católico romano, católico ortodoxo, protestante. Havia uma única igreja, que era a igreja cristã. Os discípulos de Jesus eram taxados de cristãos. Então, nos primeiros anos, não havia essa divisão. Existia apenas os cristãos. A primeira igreja cristã, vocês lembram, ela surge em Jerusalém. Exatamente com aquele agrupamento de discípulos que está em Jerusalém, obedecendo a ordem do Senhor de permanecer até que o Paracleto, até que o Espírito Santo viesse sobre a igreja. Ali é a formação da igreja, provavelmente no cenáculo onde Jesus instituiu a última ceia. Após isso surgiram igrejas. Aí com isso vocês sabem que a igreja passa a ser perseguida primeiramente pelos judeus, porque achava que o cristianismo era um grupo dissidente do judaísmo. Para o Império Romano, é como se os cristãos fossem um grupo que estava dentro do judaísmo. Então, no primeiro momento, quem persegue os cristãos são os judeus. Vocês lembram da figura de Paulo. Mas depois, o próprio Império Romano passa a perseguir os cristãos. E é por isso que a igreja é espalhada, né? O povo passa a voltar para as suas terras. Aqueles mesmos que foram batizados e viram o batismo em Jerusalém, porque estavam ali participando da festa de Pentecoste, muitos acabam voltando convertidos e ali iniciam trabalhos. E, claro, com a própria obra missionária de Paulo e de outros. E aí a gente tem Samaria, Corinto, Éfeso, Filipos, outros lugares. Havia uma unidade na pluralidade, diferentemente de hoje, que nós temos internet, que nós temos livros. Naquele tempo, toda a expressão, ou a grande maioria dela, era oral, era falada de boca a boca. Os escritos eram muito poucos. É importante que se lembre que os evangelhos e as próprias cartas foram escritas depois da morte de Jesus, há alguns anos. Então, aqueles primeiros cristãos, o que eles tinham era a narrativa oral dos discípulos. Eles ouviam as pregações dos apóstolos. E ali, eles multiplicavam aquelas narrativas. A unidade, volta aí por favor. A unidade era a fé em Cristo. A pluralidade era composta pelas várias igrejas, até que alguns eventos contribuíram para a formação da igreja católica, que a gente vai ver. Pronto. Viveram, nos 4 primeiros séculos, milhões de cristãos. Durante esse período, até o 4º século, que é quando Constantino se converte, entre aspas, e aí oficializa a Igreja Católica como a religião oficial do Estado, do Império Romano. Até esse período, só haviam grupos que serviam ao Senhor espalhados no Império, certo? E grandes homens de Deus fazem parte desse período. Alguns deles estão citados aí, né? Alguns são mais conhecidos do que outros, como Clemente no ano 95, Justino, Policarpo no ano 155, que foi martirizado. Tem a história da vida de Policarpo, que é uma história fenomenal. E aí muitos outros, Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia, que viveu no ano 340,
certo? Ele vai traduzir a Bíblia para o latim, ele traduz a palavra de Deus. Até então, essa palavra, os evangelhos ou os escritos, ou eram em grego, no caso do Novo Testamento, ou em hebraico aramaico do Velho Testamento. E aí, então, ele tem essa condição de trabalhar o latim, que era a língua conhecida naqueles dias. Agostinho, que talvez seja o mais conhecido de todos, também conhecido como bispo de Hipona, é o grande pensador, é o grande filósofo cristão, do qual, ainda hoje, tanto os católicos quanto os protestantes bebem nessa fonte, tá certo? São muitos os escritos de Agostinho de Hipona. Pode passar. O catolicismo, como nós falamos, ele vai começar a tomar forma no ano 325, com a conversão de Constantino, o imperador romano, ao cristianismo. E aí Constantino, ele convoca um concílio de igrejas. O que era o concílio? Era o agrupamento dos líderes de diversas igrejas de destaque para discutir temas focais acerca da fé cristã. Foi dirigido por Osías Córdova, com 318 bispos presentes. Esses bispos, eles eram cristãos, eles não eram dominados católicos ainda, certo? Ainda não havia o catolicismo romano. Constantino, então, construiu a Igreja do Salvador, num bairro de Roma, chamado de Vaticanos. Os bispos de então construíram vários palácios ao redor da igreja, formando o Vaticano que hoje existe. É importante lembrar que isso aconteceu em Roma. Roma era o centro, a capital do grande império romano. E é claro que o catolicismo, então, ele é chamado para ser agora a religião oficial, sediado em Roma, debaixo da tutela, debaixo do guarda-chuva do imperador. O imperador, ele passa a nomear os bispos. Até então, os bispos cristãos eram homens de destaque, homens que tinham vida com Deus, homens que tinham conhecimento das Escrituras, homens que serviam a igreja e que tinham tido essa proeminência, não pelo poder, mas pela demanda da igreja de ter pessoas habilitadas, qualificadas para conduzir o povo de Deus. E agora, Justino, com o poder nas mãos, ele passa a fazer as indicações dos bispos. E aí a gente sabe que quando o Estado se mistura com a religião, o resultado disso é a corrupção. Pode passar. A igreja então recebe o nome de católica. O termo católico é universal. Como nós estamos dentro do Império Romano, nesse período, e o Império Romano era o império dominante, era o império universal, então, dado esse nome, a igreja que surge, católica. Somente isso acontece em 381, no concílio de Constantinopla, com o decreto Cunctus Populus, dirigido pelo imperador romano Teodósio. Já não era mais Constantino. Devido às alterações que fez, deixou de ser apostólica, e não sabemos como pode ser romana e universal ao mesmo tempo, porque romana sediada em Roma, né? E aí o grande questionamento é como é que pode ser uma igreja romana, com uma sede, e ao mesmo tempo universal. Até o século V, não houve papa, certo? Como conhecemos hoje. Esse tratamento terno começou a ser aplicado a todos os bispos a partir do ano 304. Naqueles tempos, ninguém declarava que Pedro havia sido papa. Essa declaração foi feita posteriormente. Pode passar. Depois do ano 400, as igrejas viram-se dominadas por 5 patriarcas. Vocês lembram que a gente falou de patriarcas da igreja ortodoxa? Esse era o termo que era utilizado até então, dentro da igreja
romana. E o patriarcado, né, os patriarcas, eles eram as pessoas mais proeminentes, mais destacadas, mais poderosas dentro da religião, que eram os bispos de Antioquia, Alexandria, Jerusalém, Constantinopla e Roma. Esses eram os grandes centros da época de religiosidade. E Roma então passa a ser o centro, ou seja, o útero. É a partir de Roma, então, que as outras igrejas teriam a sua orientação. As igrejas eram livres, inicialmente, começam a perder a sua autonomia com o Papa Inocêncio I, em 401, dizendo-se então, o Papa Inocêncio I, olha o nome Inocêncio, governante das igrejas de Deus, exigia que todas as controvérsias fossem levadas a ele, ou seja, se havia algum problema, alguma controvérsia, ninguém tinha poder de solucionar, somente ele era a palavra final, era a palavra de Deus, tá? Pode passar. Já em 440, sob a direção do Papa Leão I, ele impôs mais respeito ainda, prescrevendo, resistir à sua autoridade, ou seja, a autoridade dele, Leão I, seria ir para o inferno. Então, qualquer um que dissesse alguma coisa contrária ao que ele falasse, não tinha nem jeito, ia direto para o abismo. Esse Papa aumentou a sua influência, bajulando o imperador Valentiniano III, no ano 445, olha só. A igreja se aproximando cada vez mais do Estado, do Império. E aí cedeu à pretensão dele de exercer a autoridade sobre as igrejas, até então, nas mãos do Estado. Os historiadores viram em Leão I, o papado emergindo das ruínas do Império Romano, que se desintegrava, herdando dele o autoritarismo e o latim como língua. Nesse período, o Império Romano, que tinha sido absoluto na dominação de todas as nações, agora estava em declínio. Havia muita insurreição, muita rebelião entre os povos dominados. Estava havendo então uma perda de poder. Mas ao mesmo tempo em que o império perdia força, a igreja católica aumentava a sua força. Não na força bélica, mas na força espiritual, porque quem se revoltasse contra a igreja era excomungado, ia para o inferno, e as pessoas não queriam ir para o inferno, as pessoas queriam ir para o céu, né? A palavra Papa, que significa pai, até o século V, todos os bispos ocidentais foram chamados assim. Aos poucos, restringiram apenas ao bispo de Roma. Então antes, Papa era uma palavra com o significado apenas de pai, de alguém respeitável, mas depois passou a ser dado apenas àquele bispo de Roma. Pode passar. O papado, queridos, é uma instituição italiana, lembrando, Império Romano, na Itália, base de Roma, surgiu das ruínas do extinto Império Romano, sobreviveu fazendo astutas alianças políticas pelas fraudes, servindo-se dos exércitos dos reis subservientes. A gente vai ver que o mundo se curvou ao catolicismo, os reis se curvavam ao Papa, tá? E também pelo derramamento de sangue na Inquisição. Qualquer um que se rebelasse, qualquer um que fosse considerado contrário à Igreja Católica, passava pela Inquisição. Na verdade, a Inquisição não era um julgamento. A Inquisição era apenas uma condenação à fogueira a todos aqueles que eram considerados hereges. Certo? São 266 inquisições até esse período. A igreja dos primeiros séculos abrigou muitos santos, como nós vimos, até o IV século. No entanto, viveram fora da influência do Vaticano. Elas, aquelas primeiras igrejas, entendiam que os vigários de Cristo eram bem menos santos, a
A igreja passou a ver que os vigários de Cristo, como eram chamados os padres, eles eram bem menos santos do que aparentavam ser. Quando a gente vê, por exemplo, os livros de história, tanto história geral, quanto história da igreja, a gente vê que a proibição, daqui a pouco, que é uma das doutrinas, para que o padre não se casasse, o padre, ele tinha uma vida dupla, ele tinha mulheres, ele tinha filhos, mas como a igreja não permitia, exatamente para que não houvesse a dilapidação dos bens da igreja, ou seja, a divisão dos bens para atender aos filhos e às mulheres dos padres, eles eram impedidos de casar, e aí então eles tinham vida dupla, né? No Brasil, os católicos são orientados por 240 bispos, mais conhecidos pela posição política do que pela religiosidade. Hoje no Brasil em especial, o catolicismo está dividido entre os conservadores, os progressistas e os que não são alinhados, tá? Pode passar. Em 1952, aqui no Brasil, é criada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também conhecida como CNBB, que coordena a ação da igreja no país. No final dos anos 50, a igreja preocupa-se com questões sociais. 1950 do século 20, período ali aonde o mundo está passando pela grande divisão entre capitalismo e comunismo, as duas grandes potências, Estados Unidos e a extinta União Soviética, e todos os países que abraçam uma ou outra categoria. E aí a igreja é muito influenciada nesse período por essas forças políticas. A igreja preocupa-se por questões sociais geradas pelo modelo econômico do Brasil, como a fome e o desemprego. E em 1960, a juventude universitária católica, influenciada pela Revolução Cubana, né? O comunismo ele se espalha na América Central e avança na América Latina, e a juventude universitária católica, a universidade, ela recebe uma forte influência desse período. Ela declara a sua opção pelo socialismo. Com o regime militar de 64, crescem os conflitos entre igreja e Estado. A partir de 68, com o ato institucional número 5, há uma ruptura total diante da violenta repressão. Prisões, torturas, assassinatos de estudantes, operários, padres e perseguições aos bispos à época, influenciados pela teologia da libertação. A Igreja Católica, ela estava mergulhada na chamada teologia da libertação. E esse é um movimento muito forte, que tem sua base também nos movimentos eclesiais de base, né? Esse movimento, ele vai trabalhar, principalmente dentro da classe operária e estudantil, os princípios e valores do socialismo. E isso, claro, num período em que a sociedade estava passando por grandes transformações, e o mundo estava dividido entre dois grandes polos, o comunismo e o capitalismo. Pode passar. Ao longo dos anos 80 e 90, com a redemocratização da sociedade brasileira e com alguns de seus ensinamentos fortemente criticados pela Santa Sé, a teologia da libertação, que até os anos 70, 80, foi fortemente influente no Brasil, ela perde parte da sua influência. Nesse período, cresce o vigor da renovação carismática católica. A renovação carismática católica, ela já é quase que uma forma do catolicismo se contrapor ao crescimento do pentecostalismo dentro da igreja evangélica, certo? A renovação carismática católica surge nos Estados Unidos, como também o movimento pentecostal ressurge lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Em oposição à politização da teologia da libertação, a renovação carismática busca então uma renovação em práticas tradicionais do catolicismo, pela ênfase numa experiência mais pessoal com Deus.
Enquanto que a teologia da libertação faz uma opção pelos pobres, enquanto que a teologia da libertação está preocupada em atender a necessidade física do homem, a renovação carismática ela se volta para a necessidade primeira, a necessidade espiritual. É esse cuidado com a própria existência humana. Hoje, a renovação carismática católica é o grupo mais popular da igreja, tendo canais de TV e padres reconhecidos nacionalmente. Aí tem 3 que são bem conhecidos, porque tem programas de TV, canais de TV, sempre estão aparecendo na mídia, sendo entrevistados e tudo. Pode passar. Doutrinas. Para compreendermos as doutrinas pregadas pelos católicos, nós precisaríamos compreender a história e a importância da figura papal para a mudança de tantas doutrinas, que acabaram descaracterizando a Igreja Católica Apostólica Romana como igreja cristã. A igreja, vou chamar ICAR, para não dizer Igreja Católica Apostólica Romana. A ICAR, ela se descaracteriza, ela se afasta do cristianismo primitivo. O mesmo pode ser visto em ordem cronológica, observando algumas alterações estranhas às Sagradas Escrituras. Porque diferentemente, por exemplo, de nós evangélicos, que trabalhamos com 66 livros, os católicos, eles fazem uma ampliação dos chamados livros sagrados, que para nós o cânone está fechado nos 66, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento, certo? Os católicos, ele aumenta os livros do Velho Testamento, que para nós são considerados apócrifos, e eles chamam como santos, como inspirados. Pode passar. Aqui nós temos algumas doutrinas que foram incorporadas ao catolicismo, e o ano em que isso aconteceu. Então a gente vai ver que essas doutrinas não são coisas recentes não, já são bem antigas. Por exemplo, quando os bispos começam a ser chamados de papa, oração pelos mortos, aconteceu em 310 depois de Cristo, quando começaram a acender velas, quando Constantino celebra o primeiro concílio, a adoração de santos em ídolos, tanto em imagens, como é o caso do catolicismo romano, quanto em pinturas, como é o caso do catolicismo ortodoxo. O catolicismo ortodoxo, ele não tem imagens, ele tem pinturas, desenhos, gravuras. Culto cristão é substituído pela missa, então não se tem o culto, tem o missário. Começam a batizar crianças recém-nascidas, institui o culto à Virgem Maria, agora como mãe de Deus, né, mãe de Jesus. Começa a existir o purgatório em 503, e essa doutrina, ela é introduzida dentro do catolicismo em 593, tá? Pode passar. Em 606, se estabelece a supremacia do Papa. 709, o costume de beijar o pé do Papa. Tinha que estar bem lavado, meu Deus. Em 787 a 88, adoração e culto às imagens de escultura. Depois a igreja começa a utilizar ramos e a água benta. Ó, vocês veem que há todo um processo, isso não acontece num único período. Vai aumentando cada vez mais e se afastando das verdades da palavra de Deus. Olha o dinheiro caindo, glória a Deus. Cartãozinho de perfume. Depois vem a instituição da canonização dos santos, né? Os santos são canonizados, a introdução do terço, certo? Aí vem a Inquisição. A Inquisição, queridos, é a perseguição a todos aqueles que se rebelassem, que se contrapusessem à Igreja Católica. Qualquer um era condenado. Essa coisa de julgamento, como eu disse, era balela. Em 1190 é instituída a venda das indulgências. A Igreja Católica precisava construir os seus templos. E aí criou-se essa ferramenta maravilhosa. Vamos vender indulgência. É quase uma passagem para o céu. Seu parente está morto,
e aí está no purgatório, compra a indulgência, que aí você tem uma passagem mais rápida para ele e direto para a glória, né? Você está muito rico, você quer garantir uma vaga no céu, e eu sei que a sua vida não está muito boa, então paga logo aqui o seu espaço para garantir. Então as indulgências deu um aporte financeiro para o catolicismo romano, tá? Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, só fazendo uma parte, a igreja evangélica atual, que a gente vai estudar, vai beber muito dessa fonte. Nós fazemos uso muito disso nos nossos dias no neopentecostalismo, com a venda de pedrinhas do Rio Jordão, a venda de óleo, azeite das oliveiras lá de Israel, né? A venda da madeira, de pedaços de madeira da Arca de Noé, né? Quem dá mais pela toalha ungida que o pastor esfregou para tirar o seu suor do rosto? Então, a gente vai beber nessas fontes, infelizmente, o neopentecostalismo. Pode passar. Em 1215 é instituída a transubstanciação. Se você pretende ter um filho, não chame de transubstanciação. Vai ser difícil ele escrever o nome dele. Mas a transubstanciação nada mais é do que dizer que a hóstia, né, que eles não usam o pão, a hóstia se transforma em carne. A carne, o corpo de Cristo. Por isso que não pode morder. Você só faz chupar até desaparecer na sua boca. Porque você não pode morder. Né? Aí a gente sabe da história lá daquela senhora lá de Juazeiro, que mordeu e saiu sangue, mordeu lá o canto da boca e saiu sangue, aí aquela coisa toda em torno lá de Padre Cícero, certo? Então tem essa coisa da transubstanciação. Depois a questão da confissão, o confessionário, o padre ia ouvir a confissão dos pecadores, para estipular qual seria, né, a forma que você teria a absolvição do seu pecado. Depende do pecado. Aí dava tantos Padre Nossos, tantas Ave Marias, tantas Santa Marias, aí era determinado isso aí. A Ave Maria, até então, se tinha o Pai Nosso, conforme está na Bíblia. Se introduz a oração da Ave Maria. Precisa nem contar aqui a história, né? O cálice, que era da Santa Ceia, ficou só para o clero, só para o sacerdote. Até então, as pessoas participavam do cálice, como do pão, como nós. Mas aí agora, só quem bebe o cálice é o sacerdote. Em 546, então, são introduzidos os chamados livros apócrifos, que são eles: Tobias, Judite, Sabedoria, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico e Baruque. 7 livros apócrifos que não tem na nossa Bíblia, que está no Velho Testamento da Bíblia Católica. Tá certo? Em 854, anunciada a Conceição Imaculada da Virgem Maria, ou seja, Maria, ela nunca teve contato com José. Nem antes de Jesus nascer, nem depois. Ela sempre ficou imaculada. E aquelas pessoas que lá na Bíblia são chamadas irmãos de Jesus, na verdade não são irmãos de Jesus, né? São só amigos de Jesus, tá? E em 1950, então, é estabelecido que Maria não morreu. Ela ascendeu aos céus, certo? Próximo. Bom, a gente vai só, por conta do horário, falar um pouquinho sobre algumas dessas doutrinas e confrontá-las com a Bíblia Sagrada. Primeiro, a questão de achar que Pedro era o fundamento da igreja, né? A igreja católica, ela considera Pedro como uma pedra fundamental, por isso que eles dizem que Pedro é o primeiro papa, sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. E aí eles usam para fundamentar isso Mateus 16, versos 16 a 19. Dessa passagem, a igreja romana deriva o seguinte raciocínio: primeiro, Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Segundo, a Pedro foi dado o poder das chaves. É por isso que tem aquela figura emblemática
de Pedro na porta dos céus, com a chave na mão, para ver quem vai entrar e quem não vai entrar, certo? Portanto, só ele detém o poder de abrir a porta. Então, olha só, Pedrinho aí tem todo o poder. Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. Toda a autoridade foi conferida a Pedro até nossos dias, através da linhagem de bispos e papas, todos vigários de Cristo na terra. Isso é o que a Igreja Católica afirma. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz. Pode passar. Tenha medo não. Nesse versículo que a gente viu, pedra não se refere a Pedro, mas se refere a Cristo. Porque no original grego consta Petra. Diz o próprio apóstolo Pedro, isso lá em Atos 4:11, Marcos 22:10 e 11, Romanos 9:33, 1 Coríntios 10:4 e 1 Pedro 2:4, são bases para contestar essa falácia, esse erro teológico, essa heresia da Igreja Católica. Em todos estes textos, o original grego que aparece é Petra, e se refere não a Pedro, mas a Jesus. É Jesus que é a pedra. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é que se coloca como pedra. Pode passar. A própria história do papado é uma viva demonstração de que os papas jamais conseguiram provar serem sucessores do apóstolo Pedro, já que em nada se assemelham àquele impulsivo, vocês lembram do temperamento de Pedro, porém, humilde, servo de Jesus. Os papas, diferentemente de Pedro, que nunca procurou destaque, sucesso, proeminência, os papas são administradores de grandes fortunas. O clérigo José Maria Alegria, esse da foto, eu acho que já deve ter morrido, da Universidade Gregoriana de Roma, declarou, isso certamente, no final de 1972, que o balanço financeiro do Vaticano, naquela ocasião, tinha um ativo de $1 bilhão, né? Então, vocês veem a riqueza da igreja comparada à pobreza dos primeiros discípulos. Pode passar. Os papas são celibatários, isto é, não se casam, não obstante ensinarem que o casamento é um sacramento do qual eles se eximem. Vocês sabem que o catolicismo coloca o casamento como sendo um sacramento, ou seja, uma ordenação de Deus, mas ao mesmo tempo eles se excluem dessa ordenação. É para todos, menos para nós, né? E lembrando que Pedro era casado, né? A palavra de Deus fala lá, né, da cura da sogra de Pedro, certo? Os papas frequentemente aceitam a adoração dos homens, e isso a gente não vai ver na vida dos discípulos. Os papas se consideram infalíveis nas suas decisões e decretos, motivo pelo qual, séculos e séculos depois, voltaram atrás ao declarar que Galileu Galilei estava correto ao afirmar que a Terra girava em torno do Sol. Galileu Galilei, grande cientista do seu tempo, ele disse que não era a Terra o centro, e sim o Sol. E aí ele foi condenado à fogueira, a não ser que ele se retratasse. Ele, muito esperto, disse: eu vou perder minha vida? Não, está certo, é a Terra mesmo. Porque o Papa já havia dito que era o Sol que girava em torno da Terra. E a fala do Papa era a fala de Deus. Todos poderiam errar, menos o Papa. Anos depois, com o avanço da ciência, é claro, se confirmou que a Terra é que gira em torno do Sol. E aí tiveram que retratar. Então, a palavra do Papa nunca foi e nunca será infalível. Pode passar. Acresça na existência do purgatório. A gente falou de Pedro, purgatório. A ideia do purgatório, por incrível que pareça, tem suas raízes no budismo.
e em outros sistemas religiosos da antiguidade oriental. Até a época do Papa Gregório I, porém, o purgatório não tinha sido oficialmente reconhecido como parte integrante da doutrina romanista. Exatamente, Gregório I adicionou o conceito de fogo purificador à crença, então corrente de que havia um lugar entre o céu e o inferno, para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus, a ponto de merecer o inferno, mas também não eram tão bons a ponto de merecerem o céu. Então eles ficavam no purgatório, purgando os seus pecados, tá? Para poderem ascender. Vocês sabem que o budismo, ele acredita na reencarnação, exatamente para que a pessoa possa ascender a uma condição superior. É o mesmo caso do kardecismo, né? O espiritismo. Você morre e ressurge numa outra vida, para que você esteja melhorando, e você faz isso através das boas obras, você vai melhorando cada vez mais. Então, o purgatório, ele bebe nessa fonte, ou seja, você vai purgar, você vai eliminar as coisas ruins, para chegar lá no céu. Pode passar. Isso é feito, queridos, através das orações dos que ficaram em vida, através das ofertas. Então, você quer ver o seu parente que está lá no purgatório, que o negócio não está muito bom para ele, então, abençoa, ajuda, né? O purgatório, queridos, não é só uma fábula engenhosamente montada, mas a sua doutrina se constitui num vergonhoso sacrilégio à honra de Deus, e num desrespeito à obra perfeita efetuada por Cristo. Não é mérito nosso, não é através das nossas ofertas, não é através do nosso mérito, foi obra, a nossa salvação é obra plena do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa doutrina do purgatório, absurda e cruel, é totalmente refutável à luz da Bíblia, aí tem várias passagens para refutar isso. Este disparate provém de um erro da teologia vaticana, segundo a qual a obra expiatória de Cristo satisfez a pena devida aos pecados cometidos antes do batismo. Então, para eles a ideia é que nós estamos purgando, porque o sacrifício de Cristo satisfez os pecados antes do meu batismo. O que eu cometo depois do batismo de erro, aí eu preciso purgar, eu preciso ir para o purgatório. Esses lugares não existem, mas rendem lucro para a Igreja Católica, e isso ela não abre mão. Nesse aspecto, a Igreja foi hábil, dizendo que no purgatório, os mortos se comunicam com os vivos através das missas, né? Você faz aí ó, uma oferta aí, adquire aí para ser citado o nome da pessoa lá na missa, para que o sacerdote possa orar por ele, para poder ele ir mais rapidamente para o céu. Passe aí, querido. Pode passar. Pode passar, eu vou avançar porque não vai dar. O outro ponto, querido, seria sobre a Bíblia. No catolicismo, o catolicismo eles não têm a Bíblia como única fonte de fé e prática. A Bíblia é um dos pilares. Para nós, a Bíblia é o único pilar. No catolicismo, não. Eles têm a tradição, que é o que é a história, tudo que foi desenvolvido dentro da igreja, e também o que os papas definem, que são as chamadas encíclicas. Agora mesmo, o Papa lançou uma nova encíclica, que pode agora, e que causou até uma certa divisão dentro do catolicismo, vale salientar, que os padres agora podem abençoar uniões homoafetivas, né? Então, para o catolicismo, além da Bíblia, a Bíblia talvez seja aquele que tem menos valor. O que vale mais são as tradições e a palavra factual do Papa. Pode passar. Pode passar. A crença em Maria, eu não vou poder entrar por causa do horário, mas é uma outra coisa que a gente sabe, que é muito incorporada, né? Maria é chamada de Virgem Maria, como nós citamos, que foi um erro doutrinário, e também é dita como Mãe de Deus.
Na verdade, Maria é a mãe de Jesus encarnado, mas ela não é a mãe de Deus, no sentido de que Deus não tem pai nem mãe, né? Deus é Deus, Ele não tem início, Ele não tem origem, nem fim, certo? Isso aí é criação, pode passar. Né? Aí, em 431, Maria foi chamada mãe de Deus. Em 469, Maria foi declarada como não tendo filhos, outros filhos, a não ser Jesus. E em 787, as pessoas passaram a cultuar Maria, que é o que nós depois vamos chamar de idolatria, né? Mariolatria. Pode passar. É o chamado o dogma da Imaculada Conceição. Conceição vem a palavra de conceber. Imaculada quer dizer que ela não foi maculada na sua concepção, tá certo? Ela é imaculada, tá? E depois que ela foi assunta aos céus, e também ela é chamada de Rainha dos Céus. É interessante porque na Bíblia, num dos livros do Velho Testamento, fala acerca de a Rainha dos Céus como uma deusa de um povo gentil, pagão, né? Se observar aqui é porque eu não peguei a passagem, ok? Pode passar. Pode passar, eu não vou mais entrar aí na história, né, que envolve Maria, pode passar. Né? E aí, para concluir, queridos, é importante que a gente entenda que o catolicismo, ele não pode ser encarado como algo que é aceitável para nós. Nós podemos e devemos conviver com todas as pessoas, sermos tolerantes e respeitáveis com todas as pessoas, mas cabe a nós, enquanto igreja, levarmos a palavra da verdade àqueles que estão mergulhados na mentira. E infelizmente, muitos parentes, amigos, colegas de trabalho estão escravos desses falsos ensinos, dessas heresias. É por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, para sermos voz de Deus ao coração dessas pessoas. Que Deus possa nos abençoar, para sermos realmente bênção, para aqueles que, como nós, talvez no passado, fomos libertos dessa escravidão, para que eles também sejam em nome de Jesus. Fique de pé, quero convidar aqui rapidinho a irmã Ana Maria para estar fazendo essa oração, encerrando o culto nessa noite. Agradeço a você que está aqui conosco, e a bênção do Senhor esteja com você. Aqueles que estão nos visitando, eu estou vendo ali um casal que nos está dando alegria. Tem mais alguém além desse casal que está nos visitando aqui? Não? Que Deus os abençoe, amados. Muito bom tê-los aqui nessa noite, em nome de Jesus. A família também, ali do Francisco e da Mazé, eu acho que filha, né, Francisco? Está aqui conosco nessa noite, que a bênção do Senhor seja sobre suas vidas. E o neto também, eu vi, quando passaram ali, eu estava no gabinete, eu vi lá nos braços, né? Glória a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Bendito e eterno Pai, nós te louvamos nessa